As empresas estatais propiciam momentos de confronto político, alguns até bastante interessantes, mas, Helena, são um negócio ruinoso para os portugueses. São ou não são? Uh, Muito frequentemente têm sido. Eu, aliás, para a introdução a esta conversa, acho que alguns dos ouvintes, se tiverem curiosidade, poderão googlar uma coisa como o setor empresarial do Estado, a Direção-Geral de Tesouro e Finanças, e encontrarão aquilo que é a nossa condição de acionistas enquanto portugueses, não é? E perceberemos alguns dos nossos problemas. Nós, por exemplo, nas participações do Estado, a chamada carteira principal, é claro que encontramos a Lusa, a RTP, encontramos depois também a NAV, a célebre NAV, que tanto ouvimos falar no verão passado a propósito da questão de Christine Romier-Weidner. Depois percebemos, claro, que também destas participações fazem parte as unidades locais de saúde, vulgarmente aquilo que nós designamos por Hospital de Santa Maria, Hospital do Oeste, Hospital de Leiria. Temos os transportes e aí perceberemos também que nós falamos muito da TAP, mas há aqui pesos muito pesados em terra, como é o caso do Metropolitano de Lisboa. Depois temos toda a parte de outras empresas, que depois elas mesmas têm lá dentro outras empresas, mas antes de irmos aí, pensem no Banco de Fomento, pensem na Caixa Geral de Depósitos. É claro que os desempenhos não são todos iguais. No caso da Caixa Geral de Depósitos, até conseguimos que fosse reembolsada a ajuda que lhe tinha sido dada. Infelizmente isso não foi feito pela TAP. E depois temos outro tipo até de participadas que têm lá dentro outras participadas. Estão a ver aquelas bonecas russas, têm sempre outra lá dentro. É o caso de um setor de que só se ouve falar quando há um problema, tipo um escândalo, que são as chamadas indústrias na área da defesa, porque se nós temos alguma dificuldade de acesso, muitas vezes, a informações sobre as empresas públicas, quando chegamos a tudo o que tem a ver com a defesa, além daquela opacidade habitual, junta-se aqui o problema do segredo de Estado. E nós vimos como, a propósito das obras no Hospital Militar e dos investimentos no Hospital Militar, uma simples parede de tijolo já quase também era um segredo de Estado, estava em causa a segurança nacional. Nós ouvimos falar muito destas empresas na área da defesa, nas participações na área da defesa, por causa dos problemas, sobretudo com o Secretário de Estado, Marco Capitão Ferreira, pois sai do radar, mas nós continuamos a saber muito pouco, por exemplo, sobre o quanto se investe, se gasta, quanto custa, como é gerido o Arsenal do Alfeite, a Impordef, por exemplo, a EIDI, que é uma empresa de investigação e desenvolvimento de eletrónica, portanto, a Extra. Há aqui várias, tem a ver com a trafaria, há aqui esta parte das áreas de defesa, não é apenas uma questão de montantes, é também uma questão de alguma nebulosidade. Eu não quero sequer dizer mais. Depois, temos uma parte que é aquela que geralmente, quando se quer falar e que se quer dar um exemplo dos absurdos das participações do Estado, vai ser esta parte, que é chamada carteira acessória, e onde existem participações, algumas delas para lá de simbólicas, mas mesmo para lá de simbólicas, como será a participação na Cooperativa Cultural Recreativa da Gafanha da Nazaré, onde a participação do Estado é mínima, está em valores mínimos, ou na Fosforeira Portuguesa, e que são coisas que muito porventura resultam até de coisas históricas, mas, por exemplo, temos aqui percebemos, por exemplo, que o Estado português ainda tem participação no World Trade Center em Macau, por exemplo, na Tapada Nacional de Mafra. É sempre aí que encontramos também a parte do matador regional do Barroso e Alto Tâmega. Portanto, um bocado aquelas participações. Não sei se estás a ver, porque estás com ar animado. Estou na lista, sim, algumas sim. participações Fosforeira são mesmo, Nacional, 0,01%. São coisas mesmo simbólicas, mas depois temos aqui a parte participadas SGPS, não é? Que aí a participação é de 100% e é vultuosa, como se percebe. Portanto, temos aqui várias empresas nestas participações. É um universo que nós vamos conhecendo muito mal, e ainda temos uma outra lista que serão as outras participações, chamadas outras participações, que são aqueles que estão mais ou menos para serem
alienados, não sei bem como é que é de dizer isto, onde encontramos muito daqueles, os chamados Aveiro Polis, Beja Polis, Chave Polis, mas encontramos aqui, quando se olha para aqui, percebe-se qual é que é o porta-aviões, chama-se Banis. Não é? São as empresas que estão em liquidação, não é? Que já não têm atividade e que têm que ser abatidas. Portanto, é um universo muito grande, do qual nós só temos, em geral, notícia quando as coisas estão a correr mal por alguma razão, porque é um universo em que muitas vezes, e é claro que temos aqui sempre aqueles que estão mais no foco, como é o caso da TAP, mas é muito mais do que a TAP. Há empresas que têm um historial de apoios até talvez mais longo que a TAP, e isto convém olhar por duas razões. A primeira razão, por exemplo, quando se olha para a TAP, uma das coisas que se percebe é que o Estado português é muito generoso nestes apoios. Em geral, vamos sempre com uma retórica muito patriótica. Eu quero só fazer aqui uma observação. As caravelas foram uma parceria público-privada. Portanto, as caravelas de há 500 anos. Sim, porque quando vêm, porque a TAP, aparecem logo as caravelas. Esta gente anda toda com o discurso da descolonização, do não sei quê. Os descobrimentos não foram um descobrimento, foram um achamento, patati patatá. Assim que se beliscam um bocadinho no Estado, já está a BR outra vez, e portanto, temos aí novamente as caravelas. Mas para avisar, as caravelas foram uma parceria público-privada, e para as pessoas até que gostam daqueles discursos sobre o empoderamento feminino, eu quero dizer então que descobriram uma mulher fantástica, que era a sogra de Dom João II, e que é, por exemplo, uma das pessoas que patrocina ali do seu bolsinho. Tinha um estatuto extraordinário. Ela era sogra, mãe de reis, aquelas coisas todas, e ficou viúva muito nova, não voltou a casar. E senhora de extraordinária fortuna, o Alexandre, que tem escrito sobre o resto de Portugal, e portanto vai se tornar, mas não, há mercadores, isso implica, depois explica em boa parte aquela forma dos capitães donatários, por exemplo, nos novos territórios, e que tem muito a ver com esta. Havia uma espécie de mapa para se ir gerindo as novas descobertas em função da pessoa que tinha aquela concessão. Beatriz, de seu nome. Sim, é um problema, olha, digo-te já. São todas Beatriz e Isabéis. Portanto, uma pessoa perde. Sim, Dona Beatriz é uma mulher. Uma pessoa olha para ali e pensa: o que é que o inglês tinha feito com esta história, não é? Pronto, mas eu referi aqui pelo caso de ser uma mulher, mas claro que até há pessoas que patrocinam mais caravelas, ou naus, como se, não, o termo, pois nós chamamos sempre caravelas, mas não é mesmo nada, tudo a mesma coisa. Mas voltando agora aqui, o Estado português é muito generoso, muitas vezes nos apoios que dá a estas empresas, generoso não só porque os repete, sem muitas vezes fazer uma avaliação do passado. É como se a cada novo apoio o contador fosse posto a zeros, e então já não há prejuízo. Nós vemos muito essa questão da TAP, quando diz que a TAP está a dar lucro, quer dizer, qualquer um de nós daria imensos lucros se nos apagassem todas as nossas dívidas, não é? Por exemplo, o crédito da casa, e depois, claro, pagavam-nos tudo, mas claro, estávamos a dar muito lucro. E aquilo que nós temos aqui, por exemplo, vendo na ajuda que foi concedida à TAP, por comparação com outros países, em termos percentuais, a ajuda concedida à TAP foi praticamente o dobro daquela que foi concedida à Lufthansa, por exemplo, não é? E não vamos comparar o bem-estar ou a solidez das finanças alemãs, e, portanto, com as nossas. E nós, por exemplo, a ajuda concedida à TAP terá representado 1,3% da despesa total do Estado, o que está significativamente acima do 0,6% da ajuda que foi concedida à Lufthansa pela Alemanha. Depois, quando se consulta aquelas listas que eu disse, das diferentes formas de participação do Estado português em diferentes empresas e grupos empresariais, nós percebemos que as tutelas são partilhadas.
Nós, por exemplo, temos no Metropolitano de Lisboa uma tutela partilhada entre as finanças e o ambiente e a ação climática. Temos, no caso da CP, finanças, infraestruturas e habitação. Aliás, esta associação finanças, infraestruturas e habitação é muito dominante naquilo que são as empresas politicamente mais polémicas e mediatizadas. E é complicado, porque, por exemplo, aquilo que nós assistimos na comissão de inquérito à TAP, a última, talvez venha agora a acontecer outra, e aquilo que nós percebemos, uma pessoa tem de beber 2 golos de chá antes de partir. Tem que embalar, não é? Antes de falar da TAP. Antes de falar da TAP, não é? O contribuinte português é tão rico, tão rico, tão rico. É uma pessoa, um ser tão sui generis que participa na TAP, é acionista da TAP, mas depois, quando vai voar, anda à procura de bilhetes noutras companhias que sejam um pouco mais em conta. Portanto, somos assim uma espécie de uns excêntricos e tal, não é? Um pouco ao contrário. Bem, o que nós vimos na comissão de inquérito à TAP foi muitas vezes uma não comunicação entre os ministérios que tutelam esta empresa. O célebre WhatsApp do então secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, para a CEO da TAP, a Christine Romier-Weidner, uma daquelas mensagens que foi muito discutida, porque o que acontece na sequência de quê? É porque ela tinha contactado o Ministério do Trabalho e da Segurança Social por causa de um determinado assunto e ele diz-lhe, mas Christine, outra vez, todas está em maiúsculas, as questões relacionadas com o governo devem ser encaminhadas através de nós. A TAP, depois ele questiona o comportamento dela e diz: o Ministério das Infraestruturas e Habitação é a única porta de entrada no governo. Não há ligações diretas entre a TAP e outros ministérios. Mas quer dizer, isto não, fim de citação da mensagem de Hugo Mendes para Christine Romier-Weidner, mas a TAP está na tutela também do Ministério das Finanças. Aliás, o Manuel Beja, que era CEO da TAP, do Conselho de Administração da TAP, que também foi vindo nessa comissão de inquérito, deu mesmo conta de uma empresa politicamente gerida por 2 ministérios, mas eram ministérios que, além de muitas vezes de posicionamentos e entendimentos diferentes, tinham tempos políticos antagónicos. Ou seja, havia uma grande aceleração do tempo na parte do Ministério das Infraestruturas e as finanças adotavam aquele tempo paradinho para ver. Portanto, havia aqui, era muito, muito complicada esta gestão e, aliás, ele também deu conta de outra coisa. É que frequentemente não conseguia falar com as tutelas. Na altura, as tutelas, estávamos a falar Pedro Nuno Santos versus Medina, sabemos que a relação entre os dois não era fácil. Pedro Nuno Santos não o atendia geralmente, Fernando Medina demorava muito tempo. Daquilo que nós tivemos na comissão de inquérito à TAP, para lá de todas as outras questões políticas que se sabem, foi uma espécie de despertar. Agora já há tantos exames, mas antigamente existia uma radiografia, depois agora as pessoas fazem tantas ecografias, também fazem TACs, não é? Por aí fora. Ressonâncias. Ora, digamos que foi uma ressonância magnética, é mais bonito. Uma ressonância magnética em tempo real, em como funciona uma empresa. Foi uma ressonância magnética ou foi uma micro? Pois, tu és um rapaz. Olha, uma micro feita no Chile, na Praça do Chile, lembras-te? Já não sei se ainda fizeste alguma. Na Praça do Chile, não. Mas fiz micros, sim. Sim, uma micro. Uma pequenina radiografia aqui ao tórax, não é? Fiz para entrar para a faculdade. Claro. Era nessa altura, não é? Era. Estamos todos jovens. É aqui que a gente se denuncia ao ouvinte mais porque é que eles queriam aquilo da micro era fundamental. E então a pessoa lá ia fazer a micro e de facto... E descobria ou não coisas? Achas que se descobriram coisas nessa comissão de inquérito? Eu pensava que era nas micros. Mas as micros do meu tempo até deram direito a uma capa num jornal que via, que era o tal e qual, a tal ponto aquilo chegou à loucura. Mas na comissão de inquérito, sim, descobriu-se exatamente como é que se gera uma empresa pública, por acaso. Neste caso era a TAP, e a grande pergunta que a mim se me colocou é quantas TAPs é que há por aí, não é?
porque aquilo que nós vimos foi exatamente a tutela que não conversava entre si, não é? Uma tutela que, por outro lado, se resguarda muito, estamos a falar mesmo ao nível de quem lá estava na empresa, e depois de quem tem a responsabilidade, que faz do não sei, não tomei conhecimento, uma forma de sobrevivência. Por exemplo, o Mário Centeno, que foi ministro entre novembro das Finanças, entre 2015, novembro de 2015, não é? Quando o governo toma posse, e junho de 2020, Mário Centeno, portanto, nós estamos a falar de uma pessoa inexperiente, desatenta, que não conhece os detalhes, assegurou que só tinha sabido da questão dos chamados fundos Airbus pela comunicação social. Não é? O João Leão, também foi Ministro das Finanças, diz que ao Ministério das Finanças não tinha chegado informação sobre a indemnização paga a Alexandre Reis, porque a TAP e o Ministério das Infraestruturas lhe tinham dito que não tinham comunicado às finanças. Não é? Por exemplo, nós vamos encontrar Pedro Marques, que também foi Ministro das Infraestruturas, e que assumiu funções em 2015, a dizer que não tinha recebido informação nas pastas de transição, governo Passos Coelho para governo António Costa, sobre os fundos Airbus. Mas, por exemplo, nós vamos encontrar Pedro Pinto, tinha sido presidente da Par Pública, que diz que teve uma reunião com Pedro Marques, Mário Centeno, Guilherme de Oliveira Martins e Ricardo Mourinho Félix, portanto, a equipa do novo governo de António Costa, diz que fez uma pasta de transição com as peças mais importantes sobre a operação da TAP e que estava toda numa pena. Eu adoro este detalhe. Nós imaginamos pasta, depois eles falam-nos em pena. Diz que estava tudo numa pena e que ele diz que estranha que não lhe tenham feito perguntas sobre o processo de privatização, nomeadamente sobre os fundos Airbus. Portanto, nós temos, por exemplo, o Gonçalo Pires, que foi administrador financeiro da TAP, a dizer: não conhecia, não participei, não negociei e não elaborei o acordo de Alexandre Reis. Por exemplo. Ou seja, nós pensamos, não é questão de concordarmos, não estamos ainda na fase de deve ser pública, é nova caravela, deve ser privada. Mas parece ser evidente que se não houvesse a certeza de que havia sempre gente, um grupo conhecido como contribuinte, a pôr o dinheiro, que nenhuma empresa, seja ela pública, privada, mista, pode ser gerida desta forma, não é? Porque, quer dizer, o custo a pagar seria muito. Depois, mesmo quando nós saímos desta questão e da TAP ou da EFASEC ou por aí, nós descobrimos um universo onde a prestação de contas também decorre com calendários muito, muito, muito especiais. Só ainda voltando, por exemplo, aqui à EFASEC, nós percebemos que há sempre uma espécie de conta em aberto de uma dívida que pode não... que não há limite. Por exemplo, o governo aprovou a nacionalização de 71%, era um bocadinho mais, quase 72% do capital social da EFASEC em 2020. 3 anos depois, já íamos com 250 milhões gastos com a EFASEC e ainda não havia sequer uma decisão. Mas, entretanto, já tinha aumentado muito aquilo, não apenas que o Estado lá tinha posto, mas uma expressão que é o princípio da nossa, enfim, do nosso pôr mais dinheiro, que é a exposição à dívida. As exposições são mesmo artísticas, percebes? Quando uma empresa pública tem a exposição à dívida, quer dizer que aquela conta que no fim alguém pagará está a aumentar. Mas então passemos agora aqui para a parte da apresentação das contas. Eu não sei, e esta manhã quando apresentei aqui o programa disse isso, eu tentei obter dados mais recentes, mas não consegui.
não quer dizer que não existam. Estes são do relatório das finanças públicas para até 2022, de 2022, e, portanto, nós tínhamos em 2022, isto para o ano 2021, apenas 56% dos relatório de contas de 2021 tinham sido submetidos ao Tribunal de Contas. A tutela, portanto, ainda não tinha aprovado 44% dos relatórios e contas de 2021 das empresas do setor público do Estado. Por outro lado, quando se passa para os relatórios de governo societário, a unidade técnica de apoio refere uma questão, que é que havia empresas que estavam a apresentar diferentes versões de relatórios de governo societário, mas estamos a falar aqui de 2022, novamente relatórios de atividades de 2022. Mas havia empresas, ainda uma, que estava a apresentar esse relatório para o ano de 2016, para o ano económico de 2016. Outra para o ano económico de 2017, 4 empresas referentes ao ano económico de 2018, portanto, e depois continuava, não é? Portanto, nós temos aqui também nunca vemos uma grande discussão em torno da forma como são apresentadas as contas e os relatórios destas empresas. Não estou a dizer que isto tenha algo de anormal, ou de anómalo, mas acho que deveríamos ouvir mais discussão sobre estes assuntos. Ou seja, nós temos mesmo de perceber como é que estas empresas são geridas. Porque a nossa questão é que elas só chegam ao radar quando já estão no vermelho. No vermelho são muitas delas. Não, quando se têm de tomar decisões que chegam a cores políticas. E aí sim entra o vermelho, e não só. Ou seja, quando então depois começamos a discutir a sua privatização, ou pura e simplesmente a sua falência. Quando queimam politicamente. Não é? Ou deixá-las ou não falir, que é uma coisa que é muito difícil em Portugal, deixar falir uma empresa. Mas isso também no caso das privadas, assumir-se que se tem de deixar falir, então aí depois começamos a discutir já não a forma como ela foi administrada, muitas vezes como se espatifou o dinheiro dos contribuintes, mas sim se ela então deve ou não ser privatizada. E quando a análise passa só para aí, é como se apagasse tudo o que está para trás e passamos a discutir um imaginário dinheiro daquela empresa ou o seu imaginário potencial. Nós tivemos durante anos e anos a questão do valor estratégico da EFASEC e, portanto, descolamos daí. Eu acho que temos de perceber melhor como é que se gerem estas empresas. Das privadas também não sabemos muito, mas aí, quer dizer, como não somos nós que pagamos... é lá com eles. É lá com eles, às vezes, com grande prejuízo também para os seus trabalhadores e também para a atividade que prestam, mas eu acho que temos de olhar mais para isto. Muito bem.